Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de manutenção, né? O terceiro vídeo aí da sequência, né? Onde hoje a gente vai estar falando aí sobre planos de manutenção, né? Sobre plano de manutenção, né? A gente falou sobre características técnicas, né? De mecanismos, né? Ou seja, falou ali sobre estrutura como um todo, falou sobre referência no que diz respeito à análise de desempenho, né, e agora sobre plano de manutenção, mas lembrando que características referentes, né, a uma sequência comum, né, ou seja, quando a gente tem, né, informações, né, da parte técnica, né, ali da estrutura do mecanismo, né, consegue ter aquela base de desempenho, a gente vai ter dados ali para poder, né, estruturar o plano de manutenção. Né. Eu me lembro bem, tempos atrás, né, de uma turma de pós-graduação, onde um colega perguntava, né, poxa, como é que eu vou iniciar um plano de manutenção? Né? Não existe um livro, né, um manual, né, vamos assim chamar, dizer, poxa, o plano de manutenção ele vai ser iniciado dessa forma. Isso é o primeiro ponto. Não existe ali uma diretriz. Olha, o plano de manutenção ele vai começar por esse ponto. Né? A gente tem que levar em consideração que o seguinte: o plano de manutenção, ele, por mais que você tenha uma estrutura macro de análise, né, exemplo, como uma ação como essa aqui, né, onde você vai no final estar gerando gráficos ali específicos, a gente tem que entender que essa ação, né, dos gráficos aqui, elas são oriundas de dados. Dados de, exemplo, nesse caso aqui a gente tem uma referência aí de várias empresas, mas esses dados eles vão vir de empresas, vão vir dos setores e vão vir especificamente, né, das máquinas. Né? Ou seja, a gente não pode esquecer que para chegar nessa estrutura de análise de um plano de manutenção, né, tudo isso vai vir ali, vai chegar, se a gente for para uma base de dados específicas, né, uma base ali de estrutura, vai chegar ali em uma determinada máquina. Né, uma injetora, uma máquina de sopro, uma máquina CNC, enfim, dependente de qual seja ali a área ou a máquina, vai chegar essa característica ali da máquina. E chegando a essa característica ali da máquina, né, você vai ver que vai chegar características elétricas, né, hidráulicas, pneumáticas, mecânicas, ali da máquina em si. Né, e vai começar aquela pergunta, né? O que é prioritário e o que não é prioritário, né? Ou seja, quais são os pontos críticos ali daquela máquina, né? Então, normalmente quando se vai iniciar um plano de manutenção, faz essa característica, né? Os pontos críticos, né, ali da máquina, né? Então, é nessa sequência, né, com base nessa análise, que você começa a montar o plano de manutenção. Mas aí vem um detalhe importante. Para você ter esse detalhe do que é crítico e o que não é crítico, vamos assim chamar, vai voltar naquele conceito que a gente falou inicialmente. Né? Que conceito é esse? As características técnicas ali do mecanismo. Como é que ele está ali a nível de desempenho, tomando como referência, inclusive, as características que o próprio fabricante, né, fala sobre ele. Né? Então, é essa base de informações ali que vai começar a gerar ali o plano de manutenção. Né? E um detalhe importante, o plano de manutenção, ele é feito um professor meu dizia, né? Ele é um ser vivo, né? Ou seja, ele vai se atualizando, né? E sem deixar de consultar, né? De sempre estar verificando a análise de desempenho. Por quê? Essa questão da análise de desempenho. Quando a gente vai para essa análise gráfica, aqui, a gente tem que entender que essa análise gráfica ela vai estar representando vários dados, né? Inclusive horas de manutenções aplicadas a uma determinada máquina. Será que aquelas horas de manutenções aplicadas àquela determinada máquina é comum? Está dentro de um padrão específico do fabricante? Está dentro de um padrão aceitável da empresa? Né? Existem outras máquinas como aquela na empresa, né? Todas elas estão nessa mesma média, né? Ou aquela ali específica, ou aquelas ali estão de fato ali com mais problemas do que as outras. O que é que leva essas características desses problemas? Né? São as pessoas que estão ali operando ela, né? São os condutores, operadores, né? Os colaboradores ali em geral. Né? São características de instalação, são características da própria manutenção que vem gerando falha ali na máquina.
né? Então, o plano de manutenção ele bem estruturado, ele vai te dar base para poder verificar fazer essa análise estrutural com base nos gráficos que são gerados ali, né? Seja de um simples software de manutenção, seja de situações anotadas ou até poderosos softwares, né, de gestão da manutenção. Todos esses que eu falei, né, eles só vão ter serventia se de fato bem observados, né? Ou seja, se a leitura deles for de fato efetiva, né? A partir do momento que você tem dados e não tem possibilidade ali de atuação, você vai saber todo o histórico, né? Vai saber o porquê ocorreu, né? Mas não teve a capacidade ali de estar atuando. Quando eu digo capacidade de estar atuando, né, muitas vezes não é a capacidade técnica, né? Às vezes até ocorre da própria empresa não ter, né, o recurso para poder estar ali investindo, né? Normalmente acaba tendo necessidade de investimento. Às vezes a empresa não está numa boa situação e acaba não tendo possibilidade de investir. Mas um bom plano de manutenção vai te dar essa referência, né, de características para poder tá fazendo essa análise como um todo, né? Então aí para fechar, veja como é importante essas três informações, né? Que obviamente elas podem ser desdobradas em tantas outras, né? Que são as características técnicas, a análise de desempenho e o plano de manutenção, tá bom? Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aí, né? Parte de matemática, parte de gestão da produção, né? A gente recebeu uma pergunta bem interessante, né, referente à produtividade, né, no e-mail aí do canal, e a gente resolveu montar um exemplo com base na pergunta, né? Então vamos analisar aí, referente à produtividade, né, de pessoas aí no setor, né? Então vamos lá, em um setor de uma empresa temos 3 funcionários trabalhando, onde o primeiro consegue processar uma peça em 20 minutos, o segundo consegue processar essa mesma peça com a metade do tempo do primeiro, e o terceiro consegue processar essa mesma peça em 3/4 de tempo do primeiro, né? Então aí os 20 minutos da primeira pessoa aí é a referência, né, para os outros 2 funcionários, né? O lote atual é de 1000 peças para serem fabricadas, né? O lote atual é de 1000 peças para serem fabricadas. Aí vem a pergunta, né? Em quantas horas essas peças devem ser fabricadas, né? Em quantas horas vai demorar, né, para ser processada, né? Já que isso é 1000 peças aí para ser processadas, né? A pergunta é justamente essa, né? Em quantas horas essas peças devem ficar prontas? Aqui a gente tem só um detalhezinho referente às pessoas, né? Vamos colocar aqui como A, B e C, né? O primeiro, né, ele tem essa execução em 20 minutos. Deixa eu até alterar aqui para ficar melhor. Vou colocar aqui A, B e C, né? O primeiro ele tem esse tempo de 20 minutos aí de execução para uma peça, né? Então vamos colocar aqui 20 minutos. O segundo ele faz pela metade do tempo, obviamente se a metade do tempo vai dar 10 minutos, né? A metade do tempo do primeiro. E o terceiro, 3/4 de tempo do primeiro, né? Ou seja, você vai pegar 20 e dividir pelo denominador, né? 20 dividido por 4 multiplicado por 3, que vai dar igual a 15, né? Então o terceiro ele consegue fabricar essa peça em 15 minutos. E aí o objetivo é saber, né, em quanto tempo, né, com base nessa produtividade média. É importante ressaltar isso. Quando a gente fala de produtividade, né, a gente tem que entender que, principalmente nesse contexto, falando de pessoas, né, se faz uma análise média de produção, né? Se tem uma taxa ali média de produtividade, né? Se faz o cálculo da taxa média de produtividade, né, fazendo aquela análise do tempo, né, o takt time, e depois, mesmo assim, ainda é colocado um percentual, né, de segurança com base nesse ciclo aí de fabricação. Normalmente essa ação ela toma como base o setor, né, o departamento ali geral, né, se tem uma taxa média de produtividade do departamento, né, que é onde se tem o controle principal, e normalmente se tem a estratificação para chegar no seguinte: produtividade levando em consideração pessoas e máquinas, né? Quando a gente vai para pessoas, né, essa taxa média, né, ela acaba tendo ali um percentual referente à taxa de segurança normalmente um pouco maior. Quando vai para as máquinas diminui um pouco mais, né? Você pode até pensar, poxa, mas máquina precisa
ter esse percentual de segurança, a gente tem que levar em consideração que a máquina ela pode falhar, né? Não é nem que ela pode falhar, ela tem a tendência a falhar, né? Então é uma briga constante, né, para que ela não venha a falhar, né? Então qualquer máquina em pleno funcionamento, ela tem uma tendência de quebra, né? Então é por isso que existe todo o ciclo lógico voltado aí para manutenção. Obviamente umas empresas com uma análise maior, outras empresas com análise menor. Nem por isso dá para desmerecer a que tem maior ou menor, né? É importante que o ciclo que venha a ser utilizado, né? Quando a gente fala de ciclo, entenda-se que é referente ali à estratégia do setor da manutenção, né? Então, quando a gente fala de estratégia do setor da manutenção, ele tem que ficar alinhado com o macro ali da empresa, que é a sua sustentabilidade, né? Ou seja, para que a empresa ela possa gerar lucro, né? Então, o setor de manutenção atendendo aí, né, esse pré-requisito, vamos chamar de mínimo, porque existem outros setores ali, outras ações nessa lógica, né? Mas a empresa atingindo ali um nível de produtividade que dê, né, lucratividade, então já é pelo menos um indicador mínimo ali para o processo, né? Então, você acaba tendo também aí esse tempo médio aí também de operação, né? Então, quando você vai para as máquinas, né, você tem uma taxa de confiabilidade maior, né? Mas já nas pessoas é importante ter essa análise de contexto e ter esse tempo aí também de segurança. Então, quando você vai para uma análise de gráficos, né, de dados que já vem com essa base ali de tempo ali por funcionário, por setor, por time, né? Também tem muito essa questão de time ou turno, né? É uma análise média com toda análise de tendência e desvio que se possa ter, né, referente ali àquele setor, para que fique bem plausível o cálculo. Sem contar um detalhe importante que normalmente, né, para as empresas se tem duas situações, né? Basicamente como se fosse uma marca de recorde, né? Se você está acompanhando lá, principalmente eventos esportivos, né, ligados ali à prática de corrida, né? Normalmente aparece lá o tempo médio, recorde, né? Enfim, aparece lá aqueles tempos de referência. Para as empresas também não muda muito, né? Normalmente a empresa tem o tempo, né, o tempo que ela entende que é possível fazer, né? Então se tem uma análise de um tempo possível de fazer, e tem o tempo médio real, né? Então, exemplo, pode ser até que o tempo médio real ele seja menor do que o que ela entende que seria o mínimo suficiente, né? Então, basicamente, ela tem dois tempos, né? Ela tem o tempo real, que aí o tempo real é com base ali na produtividade. Normalmente se pode também ter uma análise de taxa média móvel, né? Com base na produtividade, mas vai ter lá o tempo real. Vamos supor que o tempo real desse ciclo aí de fabricação é de 12 minutos, né? 12 minutos. E exista, né, o tempo analisado. Esse tempo analisado é normalmente quando se vai o consultor, o pessoal da própria empresa, né, para fazer uma análise ali de produção, né, daquele ciclo, né, para que se tenha ali uma certeza de um padrão. Diz, ó, essa peça aqui ela dá para fazer com certeza em tantos minutos, né? Então vamos supor que o tempo analisado seja de 11 minutos, né? Então tem lá o tempo real, o tempo analisado, né? Então a empresa sabe que consegue chegar lá em 11 minutos, né? Mas o tempo real ali médio está em 12 minutos, né? E aqui a gente tem o tempo dos 3 funcionários, né? O tempo dos 3 funcionários. Aí, exemplo, esse caso aqui ele é bem interessante. O funcionário A ele produz a peça com o dobro do tempo do funcionário B, né? Isso na prática aí é ruim para a empresa, né? Ruim porque você acaba tendo ali uma dispersão. Mas aí no problema você vai entender que mesmo tendo essa dispersão, a gente chega ali no denominador comum, tá bom? Então é isso. Próximo vídeo aí a gente já vai direto para o cálculo. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está de volta aí com o nosso vídeo, né, aí envolvendo a parte de matemática, parte de gestão da produção, né? No primeiro vídeo a gente falou sobre o contexto e aí a gente vai para o cálculo, né? Então só relembrando, em um setor de uma empresa temos 3 funcionários trabalhando, onde o primeiro consegue processar uma peça em 20 minutos, o segundo consegue processar essa mesma peça com a metade do tempo, ou seja, 10 minutos, e o terceiro consegue processar essa mesma peça em 3/4 de tempo do primeiro,
ou seja, 3/4 de 20 minutos. 3/4 de 20 minutos equivale a 15 minutos. Né? Então, a gente tem os 3 tempos, funcionário A 20 minutos, funcionário B 10 minutos e funcionário C 15 minutos. Né? E o objetivo vão ser fabricadas 1000 peças, né? E a empresa quer saber em quantas horas isso vai ficar pronto. Né? Então, aqui a gente tem as informações referentes aqui ao tempo, né, dos 3. E aí tem um detalhe interessante que é o seguinte, né? Existe, né, nos ciclos industriais as unidades referentes à produção. Né? Então, nesse caso, o que é que a gente está fazendo? Está pegando cada funcionário e entendendo a capacidade deles de produção de peças por hora. Ou seja, quantas peças esses funcionários conseguem produzir por hora. Então, isso aí é bem interessante, né? Para resolver essa questão e para ter ali uma análise referente ali ao ciclo produtivo. O primeiro funcionário, como ele consegue produzir uma peça em 20 minutos, o que é que a gente faz? 60 minutos dividido por 20, né? Ou seja, 60 minutos do total referente a 1 hora e 20 minutos, que é o tempo que ele demora para processar uma peça. Né? Então, 60 dividido por 20 vai dar 3. Então, ele consegue produzir 3 peças por hora. O segundo funcionário, ele consegue produzir uma peça em 10 minutos. Ou seja, 60 dividido por 10. 60 dividido por 10 vai dar 6 peças. Então, ele consegue fazer 6 peças em 1 hora. Já o terceiro funcionário, que consegue fabricar uma peça em 15 minutos, é só pegar 60 e dividir por 15, que vai dar 4. Né? Então, ele consegue aí produzir 4 peças por hora. Então, veja que interessante. A gente tem o quanto é que eles conseguem produzir, mas dentro da mesma relação de tempo. Né? Ou seja, 1 hora, 60 minutos. Então, o que é que a gente pode fazer com esse valor? A gente pode ter a indicação do setor. Né? Porque o objetivo é saber quanto tempo o setor vai produzir essas 1000 peças. E o setor se resume a esses 3 funcionários. Então, a média de produção deles é de 13 peças por hora. Né? Então, somando as peças que eles conseguem fabricar dentro de 1 hora, 3, né, mais 6, mais 4 vai dar 13. Então, esse setor ele produz 13 peças por hora. Então, aí fica muito mais fácil de resolver esse problema. Logo, se essa aí é a condição média de produção do setor e são 1000 peças ali para serem fabricadas, né? O que é que a gente faz? Deixa eu até diminuir aqui. Pronto, aqui tá bom. O que é que a gente faz? 1000 peças e eles conseguem produzir 13 peças por hora, então é só dividir 1000 peças dividido por 13. Né? 1000 dividido por 13, né? 1000 peças dividido por 13 peças por hora, significa que esse setor ele vai demorar aí aproximadamente 80 horas, né? 79,92 horas para produzir essas 1000 peças. Né? E aí até convertendo aqui esse 0,92 em minutos, né? É só multiplicar 0,92 por 60, né? E no caso aí vai dar 55, então a hora exata, né, seria 79 horas e 55 minutos. Né? Aproximadamente 80 horas. Né? Então, esse aqui é o tempo de produção dessas 1000 peças aí pelo setor. Né? Pelo setor. Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!